Lucas 21 diz assim: quando Jesus estava no templo, observava os ricos colocarem suas ofertas na caixa de ofertas. Então, uma viúva pobre deu somente 2 moedinhas de cobre. Diante disso, Jesus disse: eu afirmo a vocês, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois eles deram um pouco do que lhes sobrava. Porém, ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Então, no versículo 5, os discípulos mudou de assunto. Agora vocês depois vão saber por que eles mudaram de assunto, não prosseguiram naquilo que Jesus estava ali tentando falar com eles. São espertinhos. Então, versículo 5, alguns dos discípulos começaram a falar a respeito das belas pedras do templo e dos enfeites das paredes. Olha o assunto deles. Jesus estava falando ali da oferta, né? E eles foram logo para a beleza do templo, entendeu? Pedras do templo e dos enfeites das paredes. Mas Jesus disse: vai chegar o momento em que todas estas coisas que vocês estão admirando serão derrubadas e não será deixada pedra sobre pedra. Tudo se transformará em enorme monte de lixo. Entende? Então nós vemos essa passagem da viúva. Ali, o que Jesus estava ali observando? Vamos na nossa hermenêutica de verdade, né? Porque às vezes, muitas das vezes, nós vemos lemos essa passagem, mas a nossa mente transporta para um outro tipo de interpretação. Mas a interpretação verdadeira que Jesus ali estava observando, né? Porque ali, lembre-se que era ali o pacto ainda da lei. E no pacto da lei se ofertava, né, para remissão de pecados. A oferta não era para prosperidade, para ser abençoado, para isso, para aquilo. Entende? Naquele momento, ela deu o que ela tinha. Não foi para ajudar nenhuma congregação, nenhuma denominação, nenhum templo, nenhuma igreja, nenhuma a religião, né, fariseu do qual ali ela estava. Ela deu o que ela tinha para pagar o pecado. Ela só tinha aquilo para pagar os pecados. Tá entendendo? Ela só tinha aquilo, aquelas moedinhas, né, para poder pagar os pecados. Porque nós vemos, nós sabemos aqui nas histórias, né? Era para pagar, tinha que levar, né? Os bichinhos, né? Sem mácula, né? Então, era pomba, ovelha. Então, esse é um assunto que está lá no livro de Malaquias, né? Malaquias, me parece, no capítulo 2. Malaquias todos ali vem trazendo esta transgressão dos lideranças de Israel, que dava como exemplo, e assim os seus liderados faziam a mesma coisa, né? Transgrediam que a ordenança de Deus, né? Mas então nós vamos ler um outro capítulo para a gente continuar nesse raciocínio. Mas antes de mais nada, eu quero conversar com você. Papo reto. Entendeu? Isso. Menina, vem aqui embaixo assim, se está escrito assim, inscreva-se em vermelhinho. Se inscreva no nosso canal. Entendeu? Se inscreva, aperta, não custa nada, aperta assim, se inscreva vermelhinho, aí vai aparecer 3 sininhos, aí você aperta naquele sininho que tem um chapeuzinho preto, tá bom? Então você aperta e vamos assim crescer, ser uma nação de meninas assim que bate um papo bacana, entendeu? Sobre muitas coisas, muitas coisitas, entendeu? Então eu tô te aguardando, hein? Pra falar assuntos variados, entendeu? Comidinha, servicinho de ação social,
assuntos, histórias, natural, sobrenatural, sobre trabalho, né? Trabalhos que às vezes a gente quer aprender, ou quer alguma informação, passagens bíblicas, hermenêutica, né? Forma de interpretar, entendeu? Assim, eu fui desabafar, conversar, nós temos voz nesse canal, tá bom? Então, eu tô te aguardando, né? Se inscreva e compartilha. Compartilha com o outro, que você se inscreveu, mas você precisa participar uma outra pessoa sobre esse grupo maravilhoso, entendeu? Que está crescendo. E aí eles vão também fazer a mesma coisa, entendeu? E o que é muito importante, não se esqueça dos nossos vídeos, curtir. Aí na mãozinha assim pra cima, curtir. E a segunda coisa muito importante é comentar, entendeu? Em nossos vídeos vamos comentar, vamos falar, seja qual for o assunto que estiver, vamos ver o vídeo, vamos estar comentando, vamos estar argumentando, vamos estar interagindo, tá bom? Tô contando com você, hein? Eu tô contando com você e você tá contando comigo e a gente, uma nação, todo mundo contando com todo mundo. Tá bom? Vamos combinar? Tô te aguardando. Então vamos ver por que Jesus estava ali a observar a viúva, né? Aí a atitude da religião farisaica ali, e olhando ali, ela pagar os pecados delas, aquelas simples moedinhas que ela tinha. Está em Deuteronômio, né, 16, do 9 ao 15, a ordenança de Deus. Diz assim: quando começar a colheita de cereais, contem 7 semanas, celebre então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus. Para essa celebração, tragam pessoalmente uma oferta voluntária. Olha, a oferta de que nós estamos falando? Colheita. Uma oferta voluntária, naquele tempo existia dinheiro, mas não está se falando de dinheiro aqui, está falando de uma colheita voluntária, de cereais, né, que tu quer falando. Tragam uma colheita, né? Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus. Para essa celebração, tragam pessoalmente uma oferta voluntária proporcional que as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus, ou seja, tomando como base a avaliação do montante das suas colheitas. Nessa ocasião, vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Você, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, né? Que os levitas foram separados, né? Para proclamar o nome do Senhor. Eles eram uma tribo que não ganharam terras, então eles não plantavam, então eles não colhiam, não é verdade? Então era para dar aos levitas da sua cidade, os estrangeiros, né? Aqueles que não eram, né, israelitas, os órfãos e quem? E as viúvas. Então, eles levaram as bênçãos, né, para dar a quem? Está incluída aqui, para dar às viúvas, né, que vivem no meio de vocês. Toda essa celebração ocorrerá no lugar que o Senhor, o seu Deus, o que escolher para a habitação do seu nome, né? Não tem lugar específico, né? Quando Jesus veio proclamar a doutrina de Deus, ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então, e depois ele disse, né? Proclamou: onde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Não há lugar específico. Então, versículo 12: obedeçam fielmente a estes mandamentos e lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Celebrem também a festa dos tabernáculos durante 7 dias, no fim das colheitas, depois que os cereais, cereais tiverem sido recolhidos nos celeiros e as uvas tiverem sido exprimidas para a produção de vinho. Alegre-se nessa festa com os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas, os levitas da sua cidade, os estrangeiros,
os órfãos, as viúvas que vivem no meio de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa do Senhor, né? A festa do Senhor, que é o dia da colheita, né? Das primícias. Então, o seu Deus, no local que o Senhor escolher, o Senhor aqui escolhia, né? Pode ser uma sessão de graça, né? Em todos os lugares, em qualquer lugar. Esses dias festivos serão que de alegria e de ação de graças, né? Então é onde reunir pessoas para ação de graça. Não tem endereço certo a casa de Deus, né? Então, e de ação de graças pelas bênçãos que o Senhor, o seu Deus, né? As bênçãos vêm de quem? O seu Deus, né? Por isso que lá em Malaquias a gente lembra que ele fala assim, né? Lembra ali no capítulo 3 que eles falam assim, que eu repreenderei, né? Eu repreenderei, repreenderá ele, aquele que poderia o quê? Acabar com as plantações, que eram os gafanhotos, né? Isso, aquilo, outro. Mas a interpretação humana, né, leva para outros fins. Mas nós estamos aqui lendo a palavra do jeito que ela é. Então, o seu Deus tiver derramado sobre Israel, né? Então, esta palavra era para quem? Para Israel, né? Estava ali falando. Então, dando boas colheitas e permitindo sucesso em todo o trabalho das suas mãos, e a alegria de vocês, o que? Será completa. Vai entendendo, hein? Quando Jesus, ele escolheu os 12, que mandou ali eles proclamar ali, né, esse evangelho, né, ele falou isso para os discípulos dele. Então ali estava incluída a ordenança dele, né? Essa ordenança que nós temos lendo, de proteção, né? Porque a ordenança de Deus, eu botei aqui a ordenança de Deus, né? É para proteção, né? É para proteção, né? A lei de Deus era para proteção, para cobertura, e não para o quê? Obrigação. Porque hoje, lendo, né, essa passagem da viuvinha, as mentes interpretam como obrigação de dar, não importa se tem, se não tem, o que tem é para dar, mas não. Ali era os liderança judaica que estava transgredindo a ordenança de Deus, porque as viúvas eram para ser protegidas, né? A ordenança de Deus não era obrigação, era a lei de Deus, era para proteção, era para cobertura, né? Para cobertura espiritual. Então, nós vemos Mateus 10, versículo a partir do 1 ao 5, que diz assim, de 1 ao 6, né? Vocês vê ali o que Jesus, para quem Jesus mandou os discípulos. Jesus chamou seus 12 discípulos para junto dele e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus, né? Pessoas que... Espírito mau, carne, né? Pessoas que... na índole. Espíritos maus, e para curar toda espécie de doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos seus 12 discípulos, né? Aí vem ali os nomes: Simão, também chamado Pedro, André, né? O Pedro, tem o Tiago, Zebedeu, né? Então ali nós vamos ler dentro. Então, versículo 5. Jesus os enviou com as seguintes instruções. É isso que é importante, olha bem. Não vão aos outros povos. Para aquela ordenança ali, não vão aos outros povos pregar o evangelho. Nem entrem nas cidades dos samaritanos, porém vão que as ovelhas perdidas de quem? De Israel. Então era para ir aquele povo que era de Israel, que estavam dispersos,
da ordenança dele. Então, porém vão as ovelhas perdidas, o quê? De Israel. 7. Vão anunciar que o reino dos céus está o quê? Perto. O reino dos céus está perto. Qual era o reino dos céus? O reino espiritual. Porque eles cuidavam só do físico, do material, né? Então, o reino dos céus estava perto. Então, vai vendo.